Excelência, a memória. O Vossa Excelência, a memória está de volta e a gente continua a nossa conversa com o ex-ministro José Eduardo Cardoso e ex-vereador, que é disso que a gente está falando aqui. Claro. Porque em 1999, São Paulo parou para assistir uma CPI instaurada aqui na Câmara Municipal e que mudou os rumos da Prefeitura e também da trajetória pessoal do nosso entrevistado. É a CPI que apurou a corrupção dos fiscais. Ela foi aprovada e foram uns 3 meses até a instauração. Eu queria que o senhor contasse primeiro por que teve essa demora e depois como é que ela começou a engrenar. E que o senhor falasse um pouquinho quem fazia parte dessa CPI também, por favor. Ali foi uma batalha interessante. Como eu disse no primeiro bloco, nós tínhamos tido já uma CPI anterior que investigava a corrupção no comércio ambulante de São Paulo. Posteriormente, naquele período já que se segue, 2 anos depois dessa primeira CPI, explode uma denúncia que é veiculada pela Rede Globo de televisão e que colocava uma corrupção que pudesse envolver autoridades municipais num achaque, numa caixinha, numa corrupção pesada na regional de Pinheiros, aqui em São Paulo. Naquele momento, eu peço uma CPI. E há uma reação muito forte de alguns setores da casa, porque poderia envolver aquilo vereadores. Então, se começa a haver uma postura muito contrária à CPI. Naquela época, se exigia a aprovação da CPI por um voto de maioria no plenário, coisa que a Constituição não admite, mas a Lei Orgânica do município de São Paulo previa isso, depois se reconheceu a inconstitucionalidade disso. Porque hoje basta de 1/3 de assinaturas para que você possa ter uma CPI. Mas naquela época se exigia a votação de a maioria em plenário. Eu fiz o requerimento e havia uma pressão da imprensa para que se criasse a CPI, né? E foi rejeitado o requerimento. Houve um desgaste brutal para a Câmara de São Paulo e eu voltei com um outro objeto a reapresentar o requerimento. E aí, como houve uma pressão social muito grande sobre a Câmara, ela acabou sendo aprovada. Na Câmara de São Paulo, quem é o autor do requerimento de CPI é o presidente. Então eu acabei sendo o presidente e os partidos indicaram os seus componentes. Então era eu, o Milton Leite, que hoje é presidente aqui dessa casa, que foi o relator dessa comissão parlamentar de inquérito, o deputado, o vereador Vadim Mutran, o vereador Brasil Vita e o vereador Dalton Silvano, que era do PSDB. Eram 5 vereadores investigando esse esquema. E isso atingiu autoridades, atingiu vereadores, né? Dessa CPI foram cassados alguns vereadores, né? Inclusive o pedido de cassação foi feito pelo presidente da CPI, por mim, que vinha à tribuna defender a cassação. Então foram cassados, acho que 2 vereadores, um deputado estadual, um foi absolvido, né? E o prefeito Celso Pitta também teve um processo de cassação do seu mandato, e que ele só não foi cassado porque o voto era secreto. Eu, naquela época, levanto uma campanha do fim do voto secreto e sou eleito com uma expressiva votação ao final da CPI, o que me levou a defender e conseguir que a eleição do presidente da Câmara fosse feita com voto em aberto. Mesmo contra o regimento, o plenário da Câmara fez, por uma questão interna corporis, interna, a eleição por voto aberto e eu ganhei, então, tendo disputado a eleição com o presidente, com o candidato Trípoli, né, que era vereador. Então ali foi, assim, essa CPI, ela marca a minha vida num outro patamar da minha história política. E por que o senhor diz que ela marca? Por conta da pressão que o senhor sofreu, por conta dos resultados? Por conta dos resultados. Ela foi uma CPI que não acabou em pizza. Nós tivemos cassações com provas evidenciadas, lamentavelmente, do envolvimento de alguns parlamentares, de alguns colegas meus e de um deputado estadual. Isso gerou uma grande situação de acompanhamento dessa CPI, que era vista quase como se fosse uma novela, né? Com televisões transmitindo diariamente, ao vivo, as sessões da CPI. E tornou-se uma situação de envergadura nacional. Vamos lá, e como é que fica? E teve situações anedóticas, teve situações dramáticas. Uma testemunha foi baleada. Porque tinha gente que defendia, o prefeito vinha claro. Aqui na frente. Não, e teve uma testemunha que foi baleada, um ambulante foi baleado, quase morreu, teve um outro que foi assassinado. Então era uma coisa tensa, eu tinha que andar inclusive com segurança naquele período, era uma coisa muito feia. A minha filha andava com segurança, nós tínhamos sofrido ameaças muito fortes. E minha filha era pequena, 5 anos, ia ter com polícia na escola, né? Então era uma situação bastante pesada, né? A minha ex-mulher
era do Ministério Público, era procurador de Justiça, e também mexia com algumas coisas complicadas como promotor, era promotor do júri. Então nós vivíamos eu vivia um momento pessoal muito tenso, né? Mas também com grande repercussão na cidade, aquilo de você sair na rua, dar autógrafo, aí você sair da pessoa, quer tirar, dar autógrafo para mim, parava, você é o presidente da CPI. Tá. Isso me levou a uma eleição muito forte. Eu nunca tive muito dinheiro para fazer campanha eleitoral. E naquela campanha, me lembro inclusive que o Partido dos Trabalhadores, meu partido, tinha drenado toda a propaganda de televisão para um candidato puxador de deputado federal, que era o Zé Disseu, que tinha todo o tempo televisão, eu não tinha. E mesmo assim, eu acabei tendo... não, o Zé Disseu para deputado federal, perdão, para vereador, era dividido igualmente. Mesmo assim, sendo dividido igualmente o tempo, eu tive 229 mil votos, que era 4%, quase 4% da cidade. 230 mil votos. Que foi uma votação espetacular. Aí, em seguida, eu me elegi deputado federal, é essa que eu tenho, a drenagem para Zé Disseu, e eu tive 300 mil votos, ou seja, eu repeti na cidade de São Paulo a mesma votação que eu tive para vereador. Vereador, 229 mil, deputado na cidade de São Paulo, 226 mil, quer dizer, uma diferença muito pequena. E aí, depois, 80 mil tive para deputado federal no interior, por força da repercussão da CPI no estado de São Paulo. E aqui em São Paulo, até hoje, consta da lista dos mais votados, dos vereadores mais votados da história. Da história, sem dúvida. Agora sim, ministro, como é que foi aqui dentro investigar um colega? Muito difícil. Eu te falo isso pessoalmente porque um dos vereadores que foi investigado era meu amigo. E isso era muito dolorido para mim. Ter que subir, até que investigar você faz, tal. Mas aí ficou evidente as provas e eu ter que subir na tribuna para defender a cassação da pessoa que tinha o gabinete ao meu lado. Eu juro por Deus, foi um momento muito difícil da minha vida pessoal e que eu acho que o dever, a missão do dever e a visão da ética na política é o que me impulsionou. Porque todos nós somos humanos, né? Você sente, a pessoa é teu amigo, quer dizer, ele não podia ter feito o que fez. Estava errado o que ele estava fazendo, né? Então aquilo foi muito difícil para mim, foram momentos muito doloridos para mim. Mas eu tinha um papel a cumprir e procurei fazer o melhor possível, afinal eu tinha confiança dos meus eleitores para isso. E a questão do prefeito, como é que ficou na época? O prefeito Celso Pitta, ele foi eleito pelo então prefeito Paulo Maluf como seu sucessor. E Celso Pitta acabou tendo problemas muito delicados em decorrência desse processo, houve uma desestabilização do seu governo e a indicação de que ele estava envolvido em situações bastante complicadas do ponto de vista da coisa pública. Depois teve a ex-mulher dele falando, Aniceia fazendo outras Pitta, denúncias. que veio aqui, prestou depoimentos nesse plenário, se não me falha a memória, inclusive. E aí houve o processo de cassação de Celso Pitta. E Celso Pitta acabou não sendo cassado, porque nas pesquisas mostravam que ele seria cassado, mas era voto secreto. E no voto secreto ele acabou sendo absolvido, né? Nessa dimensão, isso inclusive me leva a defender, na eleição subsequente, que é essa que eu tive, um grande percentual de votos, o fim do voto secreto no parlamento, para que cada parlamentar pudesse prestar contas sobre o seu comportamento em relação aos seus eleitores. Um parlamentar, ele não age porque é dono da coisa pública, ele tem um mandato para representar o seu eleitor na coisa pública. E ele tem que dar ciência dos seus comportamentos e atos para ser julgado pelo seu representado. Eu defendi isso, ganhei a eleição com essa densidade eleitoral que você mencionou, me elegi presidente da Câmara e aí propus e teve a aprovação a emenda que aboliu o voto secreto na Câmara de São Paulo. E hoje é tudo transparente, tudo ali naquele painel Exatamente. Que a gente está vendo. Exatamente. Como é que foi essa chegada à presidência? O senhor propôs logo de cara uma reforma administrativa. Foi. A Câmara sofria acusações muito fortes e justificadas de descontrole e gastos administrativos excessivos. Nós tínhamos salários exorbitantes. Gente, eu não sei, teria que traduzir a correção monetária, mas talvez hoje salários de servidores ganhavam R$200 mil, R$150 mil, eram verdadeiros absurdos, né? E então eu propus de imediato um corte, porque havia um teto constitucional, a Constituição já estabelecia um teto para a remuneração de servidores públicos, e eu entendi que aquilo era auto-aplicável, e determinei administrativamente o corte. Eu sofri uma pressão imensa aqui dentro, foi muito difícil. Então, se eu tinha que andar com segurança anterior por causa da investigação, eu tinha que andar com segurança por causa da reforma administrativa. Foi um período extremamente tenso,
Mas eu acho que eu não consegui fazer tudo aquilo que eu gostaria, porque 2 anos era muito pouco, e muitos pregos para serem amassados. Só para a gente explicar para o nosso telespectador, essa reforma administrativa, ela culminou na redução de 3 funcionários, né, por gabinete. Por gabinete. E na redução de 40% nos gastos dos gabinetes, Exatamente. inclusive. Nós reduzimos os gabinetes dos vereadores e cortamos a folha de pagamento para que ninguém ganhasse acima do teto constitucional, que era um verdadeiro absurdo. Porque, o que se fazia aqui? Quando eu me lembro que eu vi a reportagem, eu estava assumindo a presidência da Câmara, acho que foi a revista Época, deu uma reportagem mostrando os salários, os super salários. Discrepâncias. 200 mil reais por mês. Mas como é que pode eu ganhar 200 mil se o teto constitucional é ministro do Supremo Tribunal Federal? Como é que pode isso? Né? E eu chamo o pessoal do jurídico para me explicar e eu vi que eles faziam um cálculo em cascata, ou seja, uma gratificação incidindo sobre outra e a outra incidindo sobre o resultado. Então dava uma espiral geométrica. Falei, isso é inconstitucional. Mas não é autoaplicável. Falei, é autoaplicável sim, a Constituição não permite isso. Nós estamos dentro da minha área, eu sou professor de Direito Administrativo. Né? Quer dizer, falei, quem que é isso? Que história é essa? Cadê o parecer que justificou isso? Aí não tinha parecer nenhum. Eu peguei a resolução da mesa e cortamos administrativamente. Deu uma confusão demoníaca, mas pelo menos aqueles super salários naquele momento foram contidos. Eu queria ter feito uma reforma administrativa mais ampla, chegamos a contactar a Fundação Getúlio Vargas para que nós fizéssemos um estudo de reestruturação administrativa. Eu não consegui implementar até o final desse período, tinha muito problema. Conseguimos recolocar a TV Câmara, porque quando eu assumo... Que bom! O Tribunal de Contas tinha glosado e suspenso o contrato da Câmara com a Fundação Padre Anchieta. Tinha sido, então a TV Câmara estava fora do ar. Então nós conseguimos renegociar, refazer um contrato em padrões aceitáveis e válidos e, portanto, foi aquele período que a Câmara voltou a ter a TV Câmara, que estava suspensa há mais de 1 ano e meio, 2 anos. E o que ficou por fazer? Que o senhor disse que pena muita que coisa. não deu para fazer tudo. Muita coisa, muita coisa. A reforma administrativa eu gostaria de ter feito até o final. Mas eu precisaria de pelo menos mais uns 3 ou 4 anos na presidência para fazer isso, isso era impossível. Porque envolvia mais corte de salário, de funcionário? Nem só cortes. Eu acho que quando você fala em reforma administrativa, você não fala só de cortes, você fala em corte de abusos, fala em medidas adequadas de valorização dos funcionários, alguns têm que ganhar mais e têm que ser valorizados, tem que haver uma evolução pelo mérito e não por formas de apadrinhamento político, tem que se primar a eficiência e criar mecanismos sancionatórios em relação a servidores que não cumprem com o seu padrão de eficiência exigido. Então, a reforma administrativa ela é ampla, é racionalização, é redução de gastos, sim, mas mais que redução de gastos, ela é reequilíbrio de gastos, gastar onde precisa, cortar onde não precisa. Por que a Câmara precisava ter, como tinha aqui, uma barbearia? Tem cabimento, tá certo? Por que vai para vereador fazer as unhas? Que história é essa? Tá? Tem menor cabimento esse tipo de coisa. Então nós começamos a introduzir isso. Mas é difícil, porque você esbarra em resistências corporativas, você esbarra em resistências políticas. De décadas. Então você precisaria ter. E mais, aqui é colegiado, né? Você não é chefe. O presidente é um par, ele é um coordenador. Então, para você ter maioria para fazer, para implementar, para valorizar, menina, é difícil. E eu precisaria de mais um tempo e com muita força política para poder fazer aquilo que eu gostaria. Fiz bem pouco em relação ao que era o meu desejo. Muito obrigada pela sua presença aqui, Eu que agradeço. por contar todas essas histórias e principalmente pelo trabalho feito aqui dentro pela Câmara. Não, olha, eu tenho um carinho imenso por essa casa, pela cidade de São Paulo e fiquei bastante afastado, né? Porque eu estava como deputado federal foram 8 anos, mas 6 anos como ministro, então eu fiquei muito tempo sem ter essa convivência com as instituições do município de São Paulo. Eu que fui procurador do município, secretário municipal, vereador, presidente, tenho na cidade de São Paulo e nesta casa uma referência de vida. Aqui eu aprendi muito e acho que minha vida teria sido completamente diferente se eu não tivesse tido o aprendizado que tive aqui. Agradeço imensamente essa oportunidade. Obrigada, volte sempre, então. Com prazer. E você também, pode sempre vir aqui que é a Casa do Povo. Vossa Excelência, a memória fica por aqui até a semana que vem e muito obrigada pela sua audiência. Tchau!